Igreja, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos nesta noite. Eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez a maioria de vocês, já se perguntaram: quem sou eu? Não eu, Drauzio, pastor Drauzio, né? Quem é você mesmo? O que eu vim fazer aqui na terra? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que será de mim? Muitas vezes, nas nossas aflições, na angústia, a gente olha para a nossa vida e fala assim: deu tudo errado na minha vida. Acho que Deus errou quando me pôs aqui na terra. A gente tem vindo muitas pessoas com essas questões. Em especial, nós estamos vivendo um tempo de muita aflição, muitas depressões. E as pessoas querem pôr fim, alguns querem pôr fim às suas vidas, porque não entendem de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde nós iremos passar a eternidade. Então, nesta noite, eu quero responder alguma coisa desses questionamentos. Vamos falar um pouco só desse questionamento. Gostaria de ler com os irmãos Salmo 1, verso 3. Pode colocar o verso 1. Vamos ler junto aqui. Não coloquei aqui, põe aqui o verso 1. Olha só. Vamos ler junto aqui, olhando aqui no projeção. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. O 2. Antes tem o seu prazer na lei, na palavra do Senhor. Na sua lei, na sua palavra medita de dia e de noite. Pois será, presta atenção agora, como árvore plantada junto a ribeiros, aos rios, né, de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. 4. Não são assim os ímpios. Ele está fazendo uma diferença aqui entre o justo, né, os que servem a Deus e os que não servem. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O último. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mais um, o outro, isso. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha só, o Senhor conhece o quê? O caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Deixa esse versículo aí por alguns minutinhos. Irmãos, aqui está falando de dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Irmãos, não tem uma terceira via. Não tem um terceiro caminho. Existem dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Dos justos é aqueles que se tornam justos quando entregam a sua vida para Cristo, voltam a ter amizade com Deus, voltam a ser justos diante de Deus pelo sangue derramado de Cristo. Os ímpios são aqueles que negam a Cristo, não aceitam o sacrifício de Cristo na cruz. Eles continuam praticando as suas impiedades. Então só há dois caminhos. Você pode escolher um caminho nessa sua vida aqui. Você pode escolher percorrer como um justo, ou você pode escolher percorrer a sua vida como ímpio. Muitas vezes nós começamos a percorrer o nosso caminho como ímpio, meu caso, por exemplo, é o caso da maioria de vocês aqui, muitos anos, e depois nós entregamos a nossa vida a Cristo e começamos a percorrer o caminho dos justos. Agora, quando nós falamos caminho, nós precisamos entender. Ah, pastor, eu entendo já, caminho, né? Jesus disse que Ele é o caminho, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não, tudo bem, eu sei que você entende isso. Mas quando nós falamos em caminho, um caminho ele tem uma origem, um lugar de saída, e ele tem um lugar de destino. Você vai pegar o ônibus para ir para Viçosa. Então, qual que é a sua origem? De onde você está saindo? Paula Cândido, por exemplo. O lado dos Barros, né? O lado do Garapa. De onde você está saindo? O lugar que você pegou o ônibus. A sua origem. E para onde você está indo? Viçosa.
por exemplo. Então, quando fala em caminho, tem local de saída, uma origem, e tem um local de chegada. Não tem como você percorrer um caminho, perguntar você, aí encontrar com você, você está falando aqui, eu estou viajando. Você tá indo para onde? Não sei. Você vai sair de onde? Não sei. Então você não vai a lugar nenhum, você não está percorrendo um caminho. Então um caminho ele tem origem e ele tem uma finalidade, um destino. Então, nós precisamos entender a nossa origem e o nosso destino. É muito interessante, queridos, nós compreendermos a nossa origem e o nosso destino. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, na versão ACF, eu queria que você entendesse de onde você veio esta noite, para onde você está indo. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe. Eu vou usar esse versículo depois, mas vou ler. Porque Deus sabe, o dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, a nossa origem foi quando Deus criou todas as coisas, e Ele criou, na hora de criar o homem, o que Ele disse? Façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. E Deus fez o boneco de barro e soprou, e Deus deu vida a esse boneco, Deus deu dele para este boneco. Então a nossa origem, queridos, a nossa origem é em Deus. Então Deus fez um boneco da terra, mas nós nos originamos de Deus. E está dizendo no livro de Gênesis que nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa origem. Esse é o lugar que nós originamos, em Deus. Queridos, aí você fala assim, mas e o nosso destino? Para onde nós estamos indo? Nós precisamos entender, querido, que você e eu nos originamos em Deus. Agora, Apocalipse capítulo 21, verso 2. Na verdade, eu preparei uma pregação e o Espírito Santo está me conduzindo de uma forma, vocês vão tendo paciência, que eu vou achando aqui os versículos para a gente se entender, viu? Apocalipse 21, verso 2. Para onde nós estamos indo? Eu, João, né? O livro do Apocalipse foi escrito por João. João recebeu de Cristo essas informações. Eu vi a santa cidade, ou a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Vou explicar. Então, o nosso destino, onde nós vamos passar a eternidade, nós vamos passar a eternidade na nova Jerusalém. Aqueles que entregaram a sua vida para Cristo. Então, existe uma cidade, existe um lugar, existe um destino, que é a nova Jerusalém. Nós vamos passar a eternidade. Essa cidade, ela está nos céus, ela vai descer aqui na terra, vai ficar aqui na terra. Então, na verdade, nosso destino final será neste lugar. Nós vamos passar a eternidade neste lugar. Nós nos originamos em Deus. Deus nos fez imagem e semelhança tua. Só que, e ali, naquele lugar, no jardim do Éden, havia presença constante de Deus. E Adão e Eva, antes de cair, antes de tropeçar, eles eram imagem e semelhança de Deus, se originaram em Deus. E ali naquele lugar, havia presença de Deus constante naquele lugar. Toda tarde, Deus ia lá naquele lugar. Toda tarde, Adão batia um papo com Deus. E Eva, Deus se fazia presente. Mas aí apareceu a serpente. Põe aí agora, Gênesis 3, versículo 5. Nós vamos entrar. Gênesis 3, versículo 5. Então nós nos originamos em Deus. Nós estamos indo para a cidade santa. Lá na cidade santa, querido, na cidade santa, nós vamos viver eternamente junto de Deus, de Cristo. Eternamente. E a presença dele ali vai ser constante. Nós vamos viver junto dele. Nós saímos de Deus
na presença de Deus, de dentro de Deus, e nós vamos viver eternamente com Deus. Agora, tem um problema, queridos, ou vários problemas, nessa jornada, nesse caminho, entre a saída e o destino. E um desses problemas é a serpente, o diabo, o inimigo das nossas almas. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não é só o teu inimigo e meu inimigo. Ele é um enganador. O diabo, ele tem convencido você, eu, a humanidade, que nós não somos quem Deus diz que nós somos. Que nós não podemos o que Deus diz que nós podemos. Que nós não vamos para onde Deus diz que nós vamos. Que nós não somos originados onde Deus, através da sua palavra, nos mostra de onde nós saímos. Nós saímos de Deus, vamos para estar com Deus, mas o diabo apareceu e começou a confundir a mente lá de Eva. E ele continua fazendo a mesma coisa, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, está falando comer do fruto, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Segura aí, fazendo um favor. Veja bem, na declaração que Deus fez, ele diz, vamos fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. O homem que foi criado, Adão e Eva, já eram semelhantes a Deus. Mas a serpente, quando foi conversar com Eva, ela mudou o pensamento de Eva, ela confundiu Eva. Falou assim, vocês serão como Deus, o dia que comer do fruto. Mas eles já eram como Deus. Semelhante, né, querido? Significa semelhante a Deus. E Eva caiu no papo, na conversa dele. Sabendo o bem e o mal, ou seja, o certo e o errado. Então, o que o diabo estava falando com Eva? Se vocês comerem do fruto, vocês não vão precisar de Deus. Vocês saberão o que é certo e o que é errado. E vocês serão como Deus. O diabo e Eva falou assim, achou a proposta interessante de ser como Deus. Mas eles já eram. Foram enganados. Irmãos, o diabo continua fazendo a mesma coisa hoje. Porque há declarações na Bíblia. O que Jesus disse para nós? Quem nós somos? Em Cristo. Então vamos ver quem nós somos em Cristo Jesus. Apocalipse 1:6. Vamos ler o verso 5. A versão ACF, põe o verso 5, versículo 5, por favor. Então, quem você é? Enquanto eu estou falando aqui, enquanto eu estou ministrando a palavra, o inimigo está tentando falar na sua mente que você não é o que Jesus disse que você é, que eu sou, que nós somos. Porque você e eu temos passado a vida inteira não acreditando naquilo que Deus diz que nós somos. Nós não vamos ser, nós já somos. Tenha calma. E da parte de Jesus Cristo, no início do Apocalipse, que é a fiel testemunha, o primogênito, o primeiro dentre os mortos, e o príncipe dos reis. Segura aí. Essa palavra príncipe aqui, na verdade, é governo. Outra tradução diz soberano. Então Jesus, o rei, é o rei dos reis da terra, ou soberano. O que reina sobre os demais reis. Versículo 6. E nos fez. Está dizendo que vai nos fazer? Nos fará? Olha só, e nos fez, ou seja, já nos fez. Presta atenção. Reis e... Só que essa tradução de reis, ela também é príncipe. Para você não confundir. Está dizendo aqui, Cristo é soberano. Hoje ele reina sobre nós. E nós, essa palavra também, reis, é príncipe. E nos fez príncipes, princesas e sacerdotes e sacerdotisas. Para quem? Para Deus seu Pai. A Ele seja dada a glória e o poder para todos sempre. Irmãos, nesta noite, eu queria que você guardasse isso no teu coração, você se libertasse.
Cristo, quando você entregou a vida para Cristo, Ele já nos fez reis, ou seja, príncipes, princesas e sacerdotes. Irmãos, não sou eu, Drauzio, que escrevi isso aqui. É uma declaração do próprio Jesus. Você fala assim, pastor, mas então Deus errou na minha dosagem, né? Que Você precisa aceitar primeiro essa. Porque a fé, querido, a fé não é crer naquilo que eu estou pegando. Eu estou pegando aqui num copo d'água. A fé não é crer no que vocês estão vendo. A fé, nós já ensinamos aqui. A fé é crer no invisível, aquilo que você ainda não está vendo. E para você, né, tomar posse desta palavra e realmente agindo como príncipe, como sacerdote, há um processo entre a sua origem, onde nós nascemos, onde nós iniciamos, até para onde nós vamos. Não seremos príncipes só no milênio, não, já somos. Vamos provar isso. Livro de Romanos, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Romanos 5,17. Romanos 5,17. Versão ACF, isso. Porque se pela ofensa de um só, Adão, né? Caiu, pecou, comeu do fruto. A morte reinou por isso, ou seja, por causa do pecado de Adão. A morte reinou sobre toda a humanidade. Muito mais, está falando de agora, os que recebem a abundância da graça. Nós estamos no tempo da graça, já vamos entrar nesse detalhe. E o dom da justiça, nós aceitamos que nós nos tornamos justos com a morte e ressurreição de Cristo na cruz. O que está escrito aqui? Hein? Reinarão, hein? Então, querido, nós temos um reino. Nós estamos no reino, que é o reino de Deus. E nós já poderemos estar reinando em vida por um só, por Jesus, evidentemente. Então nós, queridos, Deus já nos estabeleceu num reino, que é o reino dele, e já nos declarou que nós somos príncipes, para reinarmos em vida. Não é só na eternidade, nós vamos reinar na eternidade com Cristo, mas o reino e a eternidade começa agora, desde o primeiro dia que eu e você aceitamos, entregamos nossa vida para Cristo. Deus, Jesus declarou, através da sua palavra, e aqui usando o apóstolo Paulo, que nós já poderíamos estar reinando em vida. E por quê? O que acontece, querido? O que tem acontecido? Nós já começamos a entender que o diabo tem confundido, está dizendo para você, aí você não vai vencer, você não pode, você não é capaz, você não é filho de Deus, que se for filho de Deus você não estaria assim, não estaria assado, que a sua vida é isso, sua vida é aquilo. Ele vem causando um monte de problema e dificuldade na minha vida e na sua vida desde o nosso nascimento. Muitas vezes, alguns até dentro da própria barriga, e você veio acreditando, não no que Deus disse que você é, mas você e eu vemos acreditando naquilo que nós estamos vendo, no visível, nos seus traumas, nas suas dificuldades, naquilo que os seus pais às vezes disseram para você, mas eles ouviram do pai deles que você não vai dar certo, que está tudo errado, você é um perdedor, você nunca vai ser ninguém. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que nós, olha, qual que era o destino? Nós fomos predestinados a duas coisas: ser filho de Deus. Quando você nasceu do seu pai e da sua mãe. Mas quando você entrega a sua vida para Cristo, agora você é adotado, você agora nasceu de Deus novamente. Nós temos uma nova identidade, agora você não é filho do São João ou da Dona Maria, você é filho de Deus. E Deus não errou com você, não vai errar com você, como o seu João ou como a Dona Maria às vezes errou com você, os seus pais. Ele não vai falhar com você, como teu pai, talvez, tua mãe falhou com você, como os pais deles falharam com eles também. Deus, Ele jamais vai te abandonar.
Deus jamais vai te enganar. Eu posso me enganar. Você pode se enganar, as pessoas podem se enganar, a serpente está te enganando, mas Deus jamais. Deus vai cuidar de você como um pai que você nunca imaginou o que é ser um pai, como Deus é pai. E ele disse, mesmo que tua mãe te abandone, sua mãe que te amamenta de uma criança, de um bebê, ele jamais te abandonaria. Então ele é melhor que um pai, melhor que a melhor mãe que você pode imaginar, melhor que o melhor pai que você pode imaginar. E ele jamais vai te abandonar. Então, querido, agora, você nasceu de novo. A identidade, logo depois da queda, o homem vem perdendo a sua identidade de Deus e vem ficando cada dia mais parecido com o inimigo das nossas almas. Cada dia, hoje você vê matar aqui, o irmãozinho estava pregando aqui, né? Mataram o cara lá, só porque discordar dele. O ódio hoje estava terrível. As pessoas estão cada dia mais parecidas com o diabo. Matou lá e teve um monte de gente achando bom demais, dançando, achando bom demais, porque mataram o cara. Só porque o cara pensava diferente deles. Essa é a sociedade. Mas não é assim, querido. Quando nós também vivíamos assim lá no mundo, antes de entregar a nossa vida para Cristo. Quando nós entregamos a vida para Cristo, nós começamos uma nova identidade. Irmãos, vou falar, você vai falar, não, pastor, está errado. A Bíblia tem 2 livros de Gênesis. Ah, não, hein, pastor, aí agora só pegou pesado. Não, isso é heresia. Você sabe que Gênesis significa o quê? O princípio. Vamos lá, põe para mim aqui João, capítulo 1, versículo 1. Sabe que Gênesis é o princípio, onde se inicia tudo. João, não é Jó, não, João. Olha o Gênesis aqui, no princípio. Ele era o quê? E o verbo se estava com Deus e o verbo era Deus. Continua. Ele estava no princípio com Deus. Mais um. Todas as coisas foram feitas por ele. O que acontece aqui, queridos? Que agora, esse Gênesis, que é o livro de João, é a nossa Gênesis. Aqui no livro de João, João vai falar, vai mostrar que nós somos filhos de Deus. Vai tentar provar no seu livro que nós somos filhos de Deus, assim como Jesus era. Nós somos adotados como filhos. Então a nossa Gênesis agora, nós nascemos em Cristo, nós nascemos novamente em Deus. Quando Jesus, aquele Nicodemo foi ter com Jesus lá, o que ele disse para ele? Nós temos que nascer de novo. Esse é a nossa Gênesis. Nós nascemos agora por meio de Cristo, de Deus. Agora nós somos nova criatura. Agora nossa mente precisa ser transformada. Em quê? Em reis, príncipes e sacerdotes. Agora nós precisamos aprender. Nós já somos, querido. Mas nós precisamos aprender a agir como príncipe e como sacerdotes. Não é ser arrogante. Não é ser soberba, porque esse reino não é esse. O reino de Deus é um reino diferente. É um reino onde a humildade, o amor, a fé, onde reina. Mas você precisa entender. Você já recebeu essa nova identidade. Imagine quando você entregou a vida para Cristo. Então, recebeu uma identidade nova. O seu pai e sua mãe mudou de nome. O seu pai agora é Deus. Você tem um novo nome, uma nova identidade. Agora você foi adotado como filho de Deus. A Bíblia fala que nós são herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Você tem uma herança, você tem uma nova identidade. Somos príncipes, princesas e sacerdotes. Talvez, queridos, nós lemos aqui, Romanos 5,17, que nós reinaremos em vida. Volta aqui, Romanos 5,17, para a gente entender. Pastor, como que eu posso reinar em vida? Como que eu posso exercer meu reinado? Então eu sou príncipe, meu pai é rei, príncipe, meu pai é rei. Como eu posso?
aqui já tem uma dica para nós. Para quem está falando, como é que nós vamos reinar em vida? Olha só. Porque se pela ofensa de um, pelo Adão, a morte reinou, por esse, muito mais do que recebe. Recebem o quê? Abundância da graça. Nós temos pregado e ensinado sobre a graça. O que é a graça? É você receber de Deus presente. Esse título de nobreza que você recebeu de príncipe, princesa e sacerdote, é um presente de Deus, é uma graça de Deus. Você não merece, eu não mereço. Não é pela sua competência, não é porque você é bonitão, não é porque você é inteligente, não é porque você formou, não é por nada. É pelo sacrifício de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Então, nós recebemos essa graça. Mas ali não está falando graça, ali está falando abundância de graça. A graça, quando você entrega a vida para Cristo, você recebeu a graça. Mas a graça, a Bíblia diz ainda, pode ser multiplicada. Ou seja, então, não basta a graça. Nós precisamos buscar a multiplicação da graça, a abundância da graça. Crescer na graça e no conhecimento. E como é que funciona isso? Muitos acreditam na graça só pela salvação. É claro que a graça, o principal da graça é a salvação. Mas nós precisamos entender, para nós reinarmos aqui na terra, tudo que Deus vai nos dar é pela graça. Isso é abundância de graça. Deus vai nos dar uma família pela graça. Deus vai nos dar um emprego pela graça. Deus vai nos dar uma empresa pela graça. Deus vai nos dar saúde pela graça. Isso é abundância da graça. Tudo de Deus vai ser presente para mim e para você. Não é por mérito, não é porque você faz a obra de Deus. Não é porque você deixou de beber, deixou de fumar, deixou de roubar, sei lá, deixou de matar. Não, é pelo sacrifício de Jesus na cruz. Isso é abundância da graça. Você devolve os seus dízimos, faz as suas ofertas aqui, mas pela abundância da graça, se você aceitar que isso é uma só semente, e isso vai multiplicar na tua vida, abundância da graça. Dons espirituais. Você começa a falar em língua, Deus te usa no dom de cura, Deus te usa no dom de profecia, abundância da graça de Deus presente, tudo isso são presentes de Deus, que você precisamos crer e aceitar, e tomar posse dessa abundância. Você já buscou dons espirituais? Está disponível para você e para mim. Uma família abençoada, você tem buscado? Está disponível para mim e para você. Mas desde que você entenda que a abundância da graça é um presente, não é porque você vem na igreja, não é porque você merece, não, você não merece, eu não mereço. São presentes de Deus para mim e para você. Nós vamos reinar porque é presente de Deus para mim e para você. Deixa o versículo de novo aqui, fazendo um favor, Romanos 5,17. Então, para reinar em vida, ele já dá duas dicas aqui. Abundância da graça e o dom da justiça. O que é isso, queridos? É isso, essas coisas são coisas que o inimigo tem tentado nos enganar. O dom da justiça é você aceitar que o sacrifício na cruz tornou você justo diante de Deus. Pastor, você não sabe o tanto que eu sou pecador. Hoje mesmo, eu estava saindo da igreja, briguei com a mulher, briguei com o marido, xinguei, dei um peteleco do filho, sei lá, falei uma palavra, fiz uma coisa errada. Irmão, você tem que entender, você precisa aceitar esse presente, que é o dom da justiça, que você se tornou justo. Errou, você confessa seu pecado, se arrepende, zerou a conta. Pastor, você não me conhece, se me conhecesse, você não falava isso. Irmãos, você também não me conhece. Quando você aceita que nós nos tornamos justos, pastor, mas aquele irmão ali, aquela irmã, você não conhece aquele irmão, pastor, você não conhece aquela irmã, já vi aquela irmã sair no tapa com gente lá não sei aonde, aquela irmã não vale nada, aquele irmão ali não vale nada, aquele pastor não vale nada. Irmão, cuidado, você está falando de um filho de Deus. Se ele se arrependeu, se ele está em Cristo, se arrependeu desses erros, olha só, ele é justo. Lembra lá, o caminho do justo e o caminho do ímpio? Cuidado para você estar no caminho do justo e você muda de direção e sai para o caminho do justo para andar no caminho do ímpio. Quando você estiver julgando, por exemplo, seu irmão, sua irmã, seu pastor.
Irmãos, Romanos 4, volta agora no 4:18. Algumas dicas, como nós podemos reinar em vida. Agora está falando de Abraão, irmãos, vão entender. Está falando de Abraão, entenda. Romanos 4, versículo 18, a mesma versão ACF. Olha, o que aconteceu com Abraão? O qual, em esperança, creu contra a esperança. Ou seja, outra tradução diz assim, Abraão teve esperança onde não havia mais esperança. Ou seja, Abraão já estava com 100 anos, a Sara estava beirando aí próximo à idade dele, e eles tiveram um filho. Ou seja, ele já não funcionava mais, a Sara não funcionava mais, e eles tiveram um filho. Ou seja, onde não havia mais esperança, ele teve o quê? Esperança. Então, versículo, vamos continuar lendo. Se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Ou seja, ele recebeu de Deus uma promessa, né? Assim será a sua descendência. Continua aí, no versículo 20. Pula para o 20. E não duvidou da promessa, daquilo que Deus disse que você é, daquilo que Deus prometeu para Abraão. Ele não duvidou. Você não deve duvidar. Eu não devo duvidar daquilo que Deus prometeu. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas foi o quê? Fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que eu não duvido da promessa? Quando eu não duvido da promessa, eu sou fortificado na fé. Quando você não duvida do que Deus prometeu, quando você não duvida que Jesus disse aqui que você é um príncipe, uma princesa e um sacerdote, você está num processo para tomar posse dessas coisas, ele vai te fortificar na fé. Porque quando você sair daqui da porta para fora, o diabo já vai falar, não é bem isso não, você não é isso não. Você é um derrotado, você não vale nada, blá, 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 blá. Mas Jesus disse que nós somos príncipes e princesa. Versículo 21. E estando certíssimo, ele não estava certo, certíssimo, de que o que ele tinha prometido, o que Deus prometeu, também era poderoso para fazer. Irmão, nós precisamos ter essa fé de Abraão. Aquilo que Deus disse para nós, para mim e para você, o que Jesus disse para mim e para você, nós precisamos crer que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é poderoso para cumprir, para fazer, irmãos. Então, nesta noite eu estou convidando a vocês para nós reinarmos com Cristo, para nós termos esperança, mesmo naquilo onde não há mais esperança. Não tem jeito para mim. Pastor, eu já passei dos 60, dos 50, eu já passei meu tempo. Não passou o seu tempo. Nosso destino está preparado. Mas a eternidade não é só depois que nós morremos. A eternidade começa aqui e agora. Já. Então tome posse dessas promessas de Deus. Tome posse. Vamos reinar. Vamos buscar os dons espirituais. Irmãos, e sabe o que aconteceu nessa caminhada? Que as pessoas que Deus foi chamando, Adão e Eva, Noé, Moisés, os apóstolos aí, e os depois deles, sabe o que foi acontecendo, que veio se perdendo isso? Sabe o que aconteceu, querido? Que eles veio se perdendo? Você para pensar, para nós vamos encerrar assim com isso. Jesus, né, abriu o entendimento para se escrever 4 evangelhos. Irmão, não é confuso esse trem? Pensa, você vê. Você já estudou os evangelhos para você ver? Um evangelho está falando um negócio, o outro fala outra parte daquele negócio, o outro fala outra parte daquele negócio. Para você começar a entender, você tem que ler os 3, por exemplo. Você já viu? Por que Jesus, ao invés de chamar 4 homens como eu e você, para escrever o evangelho, que foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Por que Jesus mesmo sentou e escreveu? Jesus passou 3 anos, irmãos, com 12 homens chatos, homens esquisitos, homens difíceis. Eu estou vendo alguns deles aqui, mulheres difíceis, parecidos. Por que Jesus passou 3 anos com esses homens, mais os outros, são 120, 500 que andavam com ele? Jesus dormia no mesmo lugar que esses homens, acordava no mesmo lugar que esses homens.
3 anos com ele. Por que Jesus, em vez de ter passado 3 anos com esses homens criador de casa, homens que viraram as costas para ele, por que Jesus não sentou e passou 3 anos escrevendo? E deixou tudo, por que Deus não deixou tudo certinho? Tipo assim, ó, o culto tem que ser assim. Você já viu? Você vem num culto aqui na nossa igreja, ele é de um jeito. Você vai lá na Assembleia, o culto de outro jeito. Você vai lá na Presbiteriana, o culto de outro jeito. Por que Jesus não deixou escrito, ó, o culto é assim, abre assim, termina assim, canta assim? Por que Jesus, em vez de escrever, não deixou já pronto, sei lá, 100, 200 pregações prontas? Aí nós passávamos a vida inteira pregando as 200, não tinha que inventar nada. Jorge não tinha que vir aqui estudar para escrever, eu não tinha que estudar para escrever, orar. Era pegar pronto e falar. Por que não deixou tudo prontinho, irmão? Você parou para pensar nisso? Não era mais fácil, irmão? Não era mais fácil? Irmão, Deus está errado, Jesus está errado. Não pode um trem desse chamar 4 cabras. Difícil para escrever, para dar trabalho para nós. Não era mais fácil, irmão, deixar pronto, andar com esses cabras, meu irmão. Você sabe por quê, querido? Sabe o que foi o mesmo que aconteceu lá no Éden, com Noé? Sabe o que, queridos? Sabe por quê? Não deixou escrito, né? Tem um grupo, a igreja que fala assim, que a salvação é para sempre, é ou não é? O outro disse, não, você pode perder a salvação. Por que não já deixou isso aí pronto, irmão? Tudo certinho, escrito ali no preto, no branco. Não tinha discussão. É ou não é? Sabe por quê, querido? Porque Deus nos criou para nós termos relacionamento com Ele. E é através do relacionamento que vem a revelação da palavra. Não basta você decorar isso aqui. Você pode decorar isso aqui. Mas se você não tiver relacionamento com Deus, por isso, querido, que parece complicado, não, você vai buscar nele, no Espírito Santo de Deus. Você vai ter intimidade com Ele, Ele vai te revelar o caminho, Ele vai te revelar os propósitos, Ele vai te revelar os planos, Ele vai te revelar a palavra, a explicação da palavra. Foi aí que Adão e Eva tropeçaram. Resolveram eles mesmos, eu quero saber o que é certo e o que é errado. Eu quero saber, não é Deus que vai me dizer, não. Eu quero saber o que é certo e o que é errado. Adão se lascou e Eva. Então, querido, Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Quando você busca esse relacionamento, você começa a reinar com Cristo. Você começa a ter a mente de Cristo. Você começa a ter a autoridade que Cristo teve aqui na terra como homem. Porque Ele nos deu essa autoridade. E ainda falou que nós fazíamos obras maiores que a que Ele fez. Então Deus está te chamando, Jesus está te chamando, para que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Diário. Quer dizer, todo dia. Igual era lá no Éden. Ele ia pelo menos uma vez à tarde. Você pode falar, agora o Espírito Santo mora dentro de você, de mim. Você pode conversar com Ele o dia inteiro. Você pode ter um relacionamento com Ele, ó, o dia inteiro. Amém, queridos? Entenderam, queridos? Fique de pé, eu quero fazer uma oração com vocês. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, papai querido, todo mal na minha saúde, em nome de Jesus, todo mal na igreja, todo mal na saúde dos irmãos. Restaura a nossa saúde espiritual, mental, física, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a seta do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que nós possamos ter intimidade contigo, em nome do Senhor Jesus. Nós possamos ter grande intimidade contigo. Senhor, coloca no coração dos irmãos que nós devemos ser, ó Pai querido, príncipes, que nós já somos príncipes e sacerdotes, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga...